Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz. Vamos dar início a mais uma aula hoje, que é relacionada aos problemas ambientais urbanos. Beleza? Vamos lá. Então, gente, primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Os problemas urbanos, eles estão muito relacionados à questão industrial. Vimos na aula passada que o processo de urbanização no Brasil Vimos na aula passada que o processo de urbanização no Brasil ele esteve associado a um intenso êxodo rural, tá? Ou seja, a saída das pessoas do campo para a cidade. Mas a gente precisa entender o que aconteceu na cidade, tá? Como um fator de atração e um fator de influência que alterou a estrutura do trabalho e da organização no campo. Tá? Então, esse fator urbano está relacionado ao desenvolvimento das indústrias. No Brasil, esse processo se inicia no século XX, mais especificamente no final do século XIX, início do século XX, com o desenvolvimento e com a vinda de imigrantes para trabalhar nas lavouras de café. Vamos entender esse processo então. Então, como é que era organizado o espaço rural? O espaço rural, ele era organizado de maneira que as pessoas que viviam no campo, elas tinham seu emprego. A educação era familiar, ou seja, era passada de pai para filho. Então, o filho, ele incorporava a sua vida às atividades econômicas, às atividades do trabalho do pai, né, da família. Então, se o pai ele era produtor rural, possivelmente o filho também seria produtor rural, porque era passada de pai para filho. A educação era hereditária, tá certo? Imaginem o início do século XX, os anos 1900, se existiam escolas no campo. Hoje, as escolas no campo já são, vamos dizer assim, não vou dizer em condições precárias, mas né, ela não oferta para todo mundo da mesma maneira, porque os acessos no campo são muito difíceis. Além disso, os níveis muitas vezes chegam só até o 9º ano, né, não incorporando o ensino médio. Imaginem lá nos anos 1900. Então a agricultura ela era manual, ela era familiar, a produzia para o consumo próprio e para o consumo interno. As propriedades eram pequenas. E aí o que aconteceu na cidade? Nós tivemos o desenvolvimento industrial. Isso fez com que aumentasse a oferta de emprego na cidade, mas você veja, esse aumento não foi tão expressivo, que a gente vai ver para frente nas consequências, que uma das consequências do inchaço das cidades, para o inchaço das cidades, são justamente os problemas sociais gerados pelo desemprego. Mas voltando aqui. Então as indústrias na cidade, elas ofertaram emprego e ao mesmo tempo causaram desemprego no campo. Como assim? Então nós tínhamos antigamente uma produção manual, e aí com o desenvolvimento das indústrias, a agricultura passa a ser mais comercial. Por quê? Porque a indústria passou a produzir máquinas, passou a produzir insumos que foram utilizados no campo. Com o desenvolvimento da tecnologia, com a mecanização do campo, pôde-se produzir mais, aproveitar melhor as terras, e aí a agricultura tradicional, que era familiar, ela passa a ser substituída por essa agricultura comercial. O que passou a acontecer?
Esses produtores rurais, que em suas grandes propriedades produziam apenas um produto, eles passaram a produzir os mesmos produtos da agricultura familiar numa grande quantidade. Isso possibilitou a esses produtores diminuir o valor. E aí ocorreu, né, a falência dos produtores pequenos, dos pequenos produtores. Além disso, muitos pequenos produtores trabalhavam em áreas de grandes latifúndios, ou seja, grandes propriedades. E quando esse latifundiário, esse fazendeiro, ele compra a máquina, ele vê que o trabalho manual pode ser substituído por essa máquina. E mais, ele percebe que a máquina, que o uso da máquina possibilita o aumento da produtividade num espaço de tempo menor. Então ele demite o pequeno produtor. Ora, se as pessoas no campo ficam desempregadas, qual é a alternativa delas, sabendo que na cidade está se oferecendo emprego? Elas migram para a cidade. Esse processo chama-se êxodo rural. Nós já vimos nas últimas aulas. Então, o que passa a acontecer na cidade? A cidade passa a ficar inchada de pessoas que não estudaram, de pessoas que vão para lá já numa situação social precária, desempregadas. Então, essas pessoas elas passam a habitar locais distantes do centro, com baixa infraestrutura, ocupam, né, áreas que pertenciam ao Estado. Elas continuam desempregadas porque o grande contingente de pessoas que vão para a cidade não conseguem emprego. Então, uma grande parcela continua desempregada na cidade. E aí, nós temos também as consequências no campo, que são o desemprego, o êxodo rural, então a redução de pessoas no campo, né? O uso intensivo de máquinas no campo, o aumento dos latifúndios, o aumento da desigualdade, né? E aí a gente fala de desigualdade social no campo e também da desigualdade de ocupação de terras, como nós vimos nas últimas aulas. Beleza? Então vamos para frente, porque o assunto da nossa aula é sobre os problemas ambientais urbanos. Então é isso que a gente vai trabalhar hoje. As inundações podem acontecer após chuvas fortes por um longo período ou quando uma nevasca derrete. São 3 tipos principais de inundações. O primeiro tipo é o excesso de água pelas cheias. Depois de uma chuva forte, um rio pode transbordar. A água inunda todo um vale e chega bem longe da área de precipitação. É mais água nos rios afluentes e a inundação pode ficar mais forte e levar tudo pelo caminho. O segundo tipo de inundação é o acúmulo de água nas bacias. Em condições normais, a maior parte da água da chuva é absorvida pelo solo e vai para os lençóis freáticos. Quando a capacidade de absorção chega ao limite, a água fica acumulada nas zonas mais baixas e abastece rapidamente os vales fluviais. O terceiro tipo de inundação é ligado à urbanização crescente das zonas inundáveis. A água volta através do esgoto nas áreas mais baixas. Esse fenômeno aumenta pela criação de aterros e construção de estradas, estacionamentos e prédios. Nessas áreas urbanas, a água não flui mais para o subsolo e aumenta a carga das tubulações. Bom, então vamos tentar analisar esse vídeo. Os 3 tipos de enchentes que aparecem lá, eles são causados, primeiro, por excesso de chuvas, então o transbordamento dos rios, esse é um processo natural, tá? O segundo é pelo acúmulo de água, que não é absorvida pelo solo, e aí essa água se acumula nas bacias hidrográficas, desculpe. E o terceiro ele está ligado à urbanização. Então, por conta das construções, a água fica acumulada na superfície. E isso
provoca os alagamentos, provoca as enchentes. Porque numa condição normal, vamos pensar o seguinte, numa condição normal da natureza, chove, o primeiro lugar onde a água bate são na copa das árvores, certo? E parte dessa água ela fica acumulada nas árvores ali, enquanto ela não cai no solo. Então o solo tem a capacidade, né, de absorver, e a água tem a capacidade de infiltrar no solo, né, já que a quantidade de água que está caindo diretamente no solo é pequena. Sem essa cobertura vegetal, causada pela urbanização, e com construções, cimento, asfalto, essa água fica toda acumulada muito rapidamente sobre a superfície. E aí é lógico, né? Se a gente for considerar as questões relacionadas ao lixo urbano, que ajuda a entupir os bueiros, né, dificultando o escoamento dessas águas, a canalização dos rios, que faz com que essa mesma água ela não infiltre e essa água fique concentrada e suba, né, a níveis aí para atingir as cidades de uma maneira mais rápida. E aí a gente tem que pensar nas causas. Então, aí a gente tem que pensar que tipos de causas e qual é a participação do ser humano nessas causas. Então, vejam só, nós temos as condições normais, que são as condições ambientais, e aí nós temos as humanas, que são criadas pelo ser humano. Essas causas elas estão associadas a questões sociais, essas causas humanas, principalmente o inchaço das cidades, as péssimas condições de vida, a ausência de áreas verdes, etc. Como que a gente pode evitar isso? Evitando desmatar. Por quê? Porque as árvores, né, as florestas, as áreas verdes, elas ajudam a facilitar a absorção e reduzem a velocidade com que a água cai no solo, dando tempo à vazão. Então, essas são as duas principais maneiras de se evitar os problemas das enchentes. Sem contar, né, que o investimento em educação ele é fundamental, né, já que uma sociedade bem educada dá o destino correto para o seu lixo. E aí eu não estou falando só da população, das pessoas jogarem o lixo. Porque o poder público também faz parte dessa sociedade educada. Então, se o poder público entende que investir na educação, que investir em saneamento, que investir em coleta seletiva de lixo pode contribuir para evitar esse processo de enchente, né, de enchente dos centros urbanos, a gente também pode incluir, né, o poder público como um fator de educação, certo? Bom, agora eu vou passar um vídeo para vocês tratando sobre os problemas ambientais e poluição das águas.
Ok, agora que vocês viram o vídeo, vamos identificar então algumas informações que aparecem no vídeo e que não aparecem no vídeo também, que é importante que a gente destaque. Então, as causas. Primeiro, o inchaço das cidades, as péssimas condições de vida das pessoas, a falta do investimento público em saneamento básico e a falta de educação e instrução da população. Vejam só, a educação e o investimento público, né, e a melhoria das condições de vida das pessoas, elas estão diretamente relacionadas aos problemas. Consequências. Então, a redução da disponibilidade de água potável para o consumo, o aumento do valor da água, os rios sujos, a morte de vida que depende desses rios, aumento de doenças infecto-contagiosas. Inclusive, alguns cientistas afirmam que as condições ambientais da cidade favorecem a proliferação de doenças até como o Covid-19 e outras viroses. Tá? Vamos para a próxima. Este outro vídeo que eu vou passar para vocês, ele trata sobre a questão do desmatamento. Então vamos observar aí. Ótimo, agora que vocês já viram o vídeo, vamos identificar agora causas e consequências. Tá? Então, quais são as causas do desmatamento nas cidades? Primeiro, o inchaço das cidades, as péssimas condições de vida, a falta de investimento público em moradia, que leva as pessoas a ocupar áreas e desmatarem, né, por conta da ausência de leis. Então, a falta de educação e instrução da população, que eles não entendem qual a relação das áreas verdes com a sua vida, como elas podem melhorar e como elas podem diminuir os problemas que as pessoas possuem. Durante muito tempo, o Brasil não possuiu leis ambientais capazes de inibir esta ação do desmatamento nas cidades e a ausência do poder público em áreas distantes do centro. Quais seriam as consequências disso? Então, primeiro, redução da disponibilidade de água potável para o consumo. Se você tem desmatamento, você tem desperdício de água, porque as áreas verdes elas são capazes de absorver a água. Redução das áreas verdes e destruição do solo. Se você tem um solo desprotegido e toda vez que a chuva bate, ela também transporta o processo erosivo, né, as camadas do solo, e isso faz com que aumente as enchentes e os deslizamentos de terra. Redução da absorção de gases presentes na atmosfera, nocivos ao ser humano, como o CO2. Se você retira as árvores, se você retira as áreas verdes, as plantas têm menos fotossíntese e menos captura desse gás carbônico. Morte de vida que depende das florestas, e aí a gente está falando de pássaros, de pequenos animais, de animais microscópicos, de insetos, a gente está falando de peixes, porque a floresta também tem uma relação muito grande com os rios. O aumento de doenças infecto-contagiosas. Então, alguns cientistas, eu vou reafirmar isso, eles afirmam que as condições ambientais da cidade favorecem a proliferação de doenças como a Covid-19, ali apareceu só um, mas é 19, dengue e outras. E agora eu vou passar um outro vídeo para vocês sobre emissão de gases.
Qual você acha que é o papel da maior cidade brasileira no nível de estresse dos paulistanos? É grande, viu? Grande, Patrícia. Para enfrentar os desafios de uma população que não para de crescer, a nossa mega cidade precisa de ideias radicais. Desde 2007, 50% da população mundial vive em cidades. Se você ainda não faz parte dessa estatística, espere só até 2050. Até lá, 75% dessa curiosa espécie terrestre, os seres humanos, morarão em cidades. E boa parte delas, mega. Essa é a mancha que nós imprimimos hoje no planeta, as áreas mais densas. Calcula-se que em 2015, dezenas de indivíduos vão se agregar às megacidades a cada hora. Veja só, serão 50 pessoas por hora em Dhaka, Bangladesh, 42 em Mumbai, na Índia, 32 em Xangai e 24 novos habitantes vão engrossar a cada 60 minutos as multidões da cidade do México, do Cairo e de São Paulo. Nossa série deu uma volta ao mundo por algumas das maiores metrópoles de hoje para conferir como elas estão se adaptando, bem ou mal, a essas populações que não param de crescer. Nas últimas semanas, vimos bons exemplos de soluções urbanas, mas também problemas que é melhor evitar. E agora chegou a vez de São Paulo. Como a nossa mega cidade está se virando com essa população de mais de 18 milhões de pessoas? São Paulo é que nem um coração de mãe. Cabe sempre mais um. Mais um. Não é verdade? Apesar de eu não ser daqui, eu acho São Paulo uma mãe. Eu gosto da agitação, acho isso legal, bacana da cidade. Com certeza, o grande problema de São Paulo é a poluição. O trânsito. Dá uma olhada. Esse problema o paulistano conhece bem e sofre com ele, a qualquer hora. Agora que parece que São Paulo não dorme, né? São Paulo, eu saio às vezes no rodízio, 5h30 da manhã, tá tudo parado já. O trânsito, claro, é consequência do volume de carros nas ruas, mas o Newton não se anima com as alternativas. Ontem eu deixei meu carro no estacionamento e fui de metrô trabalhar. Tive que passar uns 4, 5 trens para eu poder entrar. Sem falar na poluição. Nós ficamos muitas horas em São Paulo sem que ocorra praticamente vento. Então tudo que é emitido fica no lugar que é emitido e vai aumentando a concentração cada vez mais. Em termos de área verde, São Paulo está na UTI, né? Nós temos 6 metros quadrados de área verde por habitante, que é metade do mínimo recomendado pela ONU. É claro, o São Paulo tem milhões de problemas também, não é? Mas esses milhões de problemas fazem parte de qualquer cidade grande. A palavra-chave para uma mega cidade ir em frente, continuar crescendo e oferecer aos seus habitantes um mínimo de qualidade de vida é reinvenção. Lá fora vimos alguns lugares que conseguiram dar esse salto. Mas e São Paulo? Será que está preparada para isso? Eu sou otimista, eu acho que apesar de todos os problemas, São Paulo tem essa pujança que faz com que esta máquina não pare. Carlos Leite aposta que, para São Paulo superar seus problemas, é preciso investir em ideias radicais, tão diferentes que parecem impraticáveis, mas quem sabe elas não emplacam, a começar por essa do próprio Carlos Leite. O Centro Velho e o Centro Novo, eles têm a melhor rede de infraestrutura da cidade. Tem 13 estações de metrô, por exemplo, né? Um luxo numa cidade que quase não tem. E ele hoje tem capacidade de absorver muito mais gente do que está lá hoje morando. Uma pessoa tendo que morar numa periferia distante da cidade e ela pagaria basicamente a mesma coisa para morar por mês, para morar no barraco de favela lá na Capela do Socorro, na Zona Sul, do que num apartamento no Centro Novo de São Paulo. Será que no transporte urbano a gente não encontra alguma sugestão também radical? Hoje existe aqui em São Paulo uma política de integrar automóveis e também bicicletas em estações de trem e de metrô. E muita gente está usando isso. E as mais de 10 mil toneladas de lixo que São Paulo gera por dia não poderiam ser melhor aproveitadas? Apenas 1% vai para a reciclagem. O cenário desejável para a cidade de São Paulo é, em torno de 4 anos, chegar à recuperação de 15% do total dos resíduos coletados na cidade, gerando cerca de 21.600 postos de trabalho. As propostas são várias e complexas, mas tudo depende das pessoas por trás delas. Se aprendemos uma lição viajando pelas megacidades do mundo, é que as coisas só começam a mudar se os cidadãos decidirem que está na hora de mudar. E na zona leste de São Paulo, na União de Vila Nova, encontramos um bom exemplo disso. Para nós, a grande chave foi essa, porque a partir do momento que começamos a luta por essa reurbanização,
Então começando a conscientizar, né, os moradores, começamos a pôr a comunidade junto. Nós éramos uma comunidade bastante carente, né? Então, na verdade, nós não tínhamos nada. A água, a luz era gambiarra, não tinha, né? De 5 anos para cá, o nosso bairro virou canteiro de obra, que era um esgoto a céu aberto. Só se andava a pé, com cuidado para não cair dentro. E hoje é essa grande avenida, né, que está sendo feita, vai ser uma das avenidas principais do bairro. Nos últimos 10 anos, as 8.000 famílias que moram na União transformaram sua vizinhança, mas não sem uma boa conversa entre a comunidade e as autoridades. A abertura de ruas, a execução do paisagismo, o sistema de drenagem que veio resolver problemas gravíssimos aqui na área, o próprio desenho urbanístico é resultado desse diálogo. São Paulo tem um povo acolhedor, é um pessoal legal, que se interessa em conversar com os outros. É isso, Silvio. São Paulo é uma cidade que conversa, que te propõe um desafio, como colocam bem os artistas urbanos conhecidos no mundo todo como os Gêmeos. Faz parte da cidade, não tem como você fugir disso. Né? Usar o espaço urbano de uma forma positiva. Você tem que usar, meu, porque se você não usar, a cidade vai acabar te usando. Cidade é isso, cidade grande é isso. Se você não usar ela, ela vai te usar. E é por isso que, nos 4 cantos do mundo, as pessoas estão tentando descobrir como viver com um pouco mais de harmonia nessas mega cidades. Agora que vocês viram os vídeos, vamos entender quais são as causas e consequências desses problemas. Então, nas cidades, as causas são o inchaço das cidades, as péssimas condições de vida, e durante muito tempo o Brasil não possuiu leis ambientais capazes de inibir essa ação, emissão de gases. Quais são as consequências? Redução da qualidade do ar, associada ao desmatamento que reduz a absorção de gases presentes na atmosfera, ao ser humano, ocorre o aumento de poluentes na atmosfera pela ação industrial e emissão por veículos, a queima de combustível, aumento de doenças respiratórias e processos como a inversão térmica e ilhas de calor que a gente vai observar nas próximas aulas. Beleza? Então vamos às atividades. Descreva os problemas que aparecem nos 4 filmes, né, nos vídeos que vocês assistiram aqui durante a aula, e poste a atividade na plataforma. Não esqueça que ela também precisa estar presente no seu caderno com o número da aula, data e assunto. Tá? Então vocês vão postar um resuminho desses 4 vídeos, vídeos sobre enchente, sobre poluição das águas, desmatamento e emissão de gases que vocês assistiram nessa aula. Beleza? Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.